Amém, irmãos. Graça e paz aos irmãos. Vamos continuar, avançando com o nosso assunto aqui do Campinho, com relação às jornadas, a caminhada do povo cristão, que a gente já viu que fala com relação à nossa estatura, desde que nós cremos até o mais avançado, quando a gente os irmãos chegam já no nível de ancião, já passou por todas essas etapas, e agora a gente está nas etapas que estão indo para a parte final, da parte que eles vão entrar na Terra. O Senhor está preparando a nova geração para entrar na Terra. E são jornadas que correspondem, são correlacionadas com os anciãos, Então, são jornadas avançadas, para os anciãos, e também tocam no sentido também dos discípulos, porque agora esses anciãos eles estão formando discípulos, estão dispensando as escrituras, o depósito, estão preparando, estão discipulando, fazendo discípulo, preparando esses discípulos começam a funcionar, e é o percurso, o caminho desse único assunto, o que a gente está tratando nesse período da transição geracional, Então é a transição de geração, da velha geração para a nova geração. O assunto continua o mesmo assunto, então estamos tocando em diversos pontos do mesmo assunto, Então estamos esmiuçando esse assunto da transição geracional. Então já falamos lá de Mocerote, que é onde o discípulo ele recebe o depósito, mas o Senhor ele não fica somente no depósito, ainda que é muito bom você ter o depósito com clareza, ter clareza nas escrituras, mas o Senhor ele não quer que existe um nível mais avançado de Mocerote, que é o assunto de você ser discípulo, e para os anciãos de fazer discípulo, que é agilidade. Então eles vão avançando nas jornadas, e hoje o que a gente vai falar hoje, vamos avançar mais um pouquinho hoje, Números 33. Números 33. Números 33, capítulo 33, versículo 33. Partiram de Or-Agigdade e acamparam-se em Jotbatá. Partiram de Or-Agigdade e acamparam-se em Jotbatá. Então a gente viu, a questão de Or-Agigdade, vimos Mocerote, que é a palavra, Bene Jacã, que é fazer discípulos, e Or-Agigdade, mais aqui a ordem mais correta, que eu estou lendo aqui. Mocerote é receber o depósito, a palavra clara. Bene Jacã é o nível de discipulado, de ser discípulo e fazer discípulo. Começa a transição geracional, Bene Jacã eles estão ali desfrutando daqueles os poços dos filhos de inteligência, São poços que irmãos que vieram antes desse discípulo deixaram para ele. Então, eles estão desfrutando ali do que os irmãos passados deixaram para eles. A gente vê que eles não cavaram esses poços, Estão desfrutando ainda de coisas que os irmãos antigos deixaram para eles. São os discípulos. Depois vem Or-Agigdade, ou Monte Agigdade, Então, agora esses discípulos eles começam a funcionar, e muitas das vezes tem a questão da incisão, que a gente estava falando na vez passada, que são coisas que são introduzidas, que não é o Senhor, ainda. E tem esse tempo, tem esse período, o Senhor conhece, não esconde, mas o Senhor quer que a gente avance, Existe algo mais avançado, e esse mais avançado, hoje que nós vamos estar compartilhando, é Jotbatá, Então agora eles saíram de Or-Agigdade, dessa questão de querer produzir coisas espirituais, O sentido de Or-Agigdade era isso. Querer produzir coisas espirituais em si mesmo, E Jotbatá já é um avanço, Está lendo com os irmãos alguns textos para a gente estar avançando nesse assunto, da transição geracional.
Ele aparece antes disso, aparece aqui, vamos ler também em Deuteronômio 10, versículo 7, que também vai aparecer essa palavra Jotbatá aqui no Velho Testamento, né? Ela aparece lá em Números e aparece aqui também em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 7, versículo que a gente já... Aqui, Or-Agigdad aparece como Gudgoda, mas é o mesmo local, né? E aparece... dali partiram de Gudgoda, que é o mesmo Or-Agigdad, e de Gudgoda para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Né? Então a gente veja que é uma jornada que é algo mais sublime do que Or-Agigdad, né? São terras que têm fontes de água nela. Sabe que as fontes de água sempre falam do Espírito, né? Do fluir do Espírito. E é esse o assunto que a gente vai estar tocando hoje. Queria ler lá no Novo Testamento, Romanos. Vamos lá para a carta aos Romanos, para a gente começar a avançar no assunto. Romanos 1. Romanos 1 a gente vai ler do 8 até o 10. A gente vai ler do 8 até o 10. Romanos 1, do 8 até o 10. E fala assim, primeiramente, se é Paulo, a gente sabe que é uma carta de Paulo, né, os Romanos, e ele começa falando assim, Paulo, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me esforce boa ocasião de visitar-vos. Só até aí só. Então a gente vê que é interessante, né? Essa palavra aqui, Romanos 1, a partir do 8. 8, 9 e 10. Romanos 1, acharam todos? 1, 8, 9 e 10. Então ali no versículo 8 aqui ele vai falar, né? Primeiramente, dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Né? Então a gente vê aqui interessante que a gente vê aqui a palavra de alguém que tem experiência em Jotbatá, alguém que está experimentando Jotbatá, e alguém que pela forma que ele está falando, ele já teve em Or-Agigdad. Então ele sabe bem identificar isso, né? Então agora que ele está expressando justamente isso aqui, né? Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Então a gente vê aqui que o que vai chamar a nossa atenção é que o Paulo aqui está dando graças mediante Jesus Cristo. Então existe uma grande diferença. Normalmente a gente, quando ora, né, quando a gente está orando, é comum, né? Senhor, te damos graças, né? A gente começa normalmente assim. Ou, Senhor, nós te louvamos nessa noite. Senhor, queremos orar no teu nome, no nome do teu Filho Jesus, né? Muitas das vezes a gente tem as nossas formas, né, de lidar. E aqui a Escritura deixou pelo Espírito Santo essa frase aqui para nos chamar a atenção dessa diferença. Não que a gente precise, toda vez que a gente for orar ou falar alguma coisa, usar esses termos, mas a gente vai ver que Deus, ele conhece a forma que nós estamos orando, né? Às vezes nós não percebemos, ou se a gente for um pouquinho até mais, tiver uma percepção espiritual, a gente pode perceber o ambiente e perceber que o Espírito ele não está fluindo no ambiente, né? Mas aqui ele vai falar aqui, eu dou graças mediante Jesus Cristo. Então tem essa diferença, né? Você pode dar graça em si mesmo e você pode dar graça mediante Jesus Cristo. Você pode louvar em si mesmo e você pode louvar em espírito. Você pode ministrar em você mesmo, no natural, e ministrar em espírito, né? Você pode adorar a Deus
em você mesmo e você adorar em espírito, né? Então ele vai falar aqui, né, no 9, porque Deus a quem sirvo no meu espírito, né? Então ele fala, eu dou graça mediante a Jesus Cristo. Porque Paulo, aqui a percepção de Paulo é que ele começou a perceber aqui que ele não podia dar graça por ele mesmo. Às vezes a gente pode pensar assim, né? Irmãos, vamos entrar na presença de Deus, porque nós temos livre acesso para entrar na presença de Deus. Mas nós não podemos entrar na presença de Deus se não for pelo sangue de Cristo. Amém. Né? É mediante o que Cristo fez. É Ele que é a nossa condição. Amém. Entende? Então o sentido de Jotibatá é você ter essa percepção. E muitas das vezes essa percepção aqui é uma percepção mais do discípulo. Onde você está? Não que toda vez agora que a gente tem que orar, né, o Senhor sabe se a gente está em orgigidade ou não. A gente não pode julgar ninguém, porque é o Senhor que sabe. Aqui está esmiuçado para trazer esse contraste, né, para a gente entender. A gente está na didática do assunto, né, para a gente estar entendendo essa diferença de você estar em Cristo e você estar em você mesmo. Né? Quando você está em você mesmo, é orgigidade. Você está tentando produzir algo para Deus, algo espiritual. Mas em você mesmo você não consegue, né? Você só consegue pelo Espírito, né? É como aquele texto que fala de Romanos ainda, né? Romanos, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? A parábola da videira vai falar, né? Sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada se não for pelo Senhor. Nós fazemos em nós mesmos. A gente não pode produzir coisas espirituais. O sentido desse estudo de Jotibatá é essa. E orgigidade, né? Essa diferença. Uma coisa é você tentar produzir coisas espirituais em você mesmo. E outra coisa é o Espírito Santo, através de você, funcionando em você. Né? Tem uma grande diferença de você orar e você orar em Cristo. De você estar em Cristo. Por isso que a Escritura vai falar que aqueles que estão em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então essa novidade de vida ela vem pelo Espírito Santo. Ela é algo que nós não podemos produzir, né? Paulo mesmo ele vai falar lá para os Coríntios, né, que estava naquela questão da divisão ali. Paulo vai falar uma frase muito interessante. Eu plantei. A gente pode até plantar, né? A gente pode ter o nosso serviço e plantar a igreja, né? Abrir porta de comunhão com os irmãos. Aí ele vai falar, mas Apolo regou. Apolo cuidava, né? Aquele que estava ali mais pastoral, né? Mais próximo dos irmãos, cuidando. Paulo normalmente plantava e deixava irmãos ali naquele lugar e voltava depois de um tempo, né? Para dar instrução, para ver como os irmãos estavam. Apolo já era mais local, né? Ficava ali cuidando, por isso que tinha divisão. Uns achavam que Paulo estava certo, que o negócio era abrir igreja. O outro já não, mas ele não fica aqui, quem está aqui é Apolo. Apolo que é o servo de Deus, é o aprovado. Mas a frase interessante que Paulo fala que nem ele conseguia fazer e nem Apolo era o seguinte, mas é Deus que dá o crescimento. Paulo pregou, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. O crescimento, o fluir só vem pelo Espírito. É só Deus que pode. Isso é algo que o homem não pode produzir. O homem não produz isso. Ainda que aconteça no ministério de alguém, é pelo Espírito Santo. Não vem de nós mesmos, né? Interessante, né, a questão de... Eu queria ler com os irmãos alguns textos de Paulo, né? Atos 19. Atos 19. Olha só que interessante, ó. Atos, capítulo 19, versículo 11 e 12. Atos 19, 11 e 12. Todos acharam? Então, Atos 19, 11 e 12, Paulo está falando assim, ó. E Deus, olha só, presta atenção nessa primeira frase. E Deus, pelas mãos de Paulo. Vê que não era Paulo, era Deus. E Deus, pelas mãos de Paulo. Então, Paulo ali era um instrumento na mão de Deus. Era Deus, não era Deus sozinho, né? Quem olhava assim, aparentemente, parecia que era Paulo. Mas era Deus pelas mãos de Paulo. Fazia milagres extraordinários,
a ponto, olha só, 12, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Irmão, já pensou, imaginou? Eram levados os lenços de Paulo, né, e objetos pessoais dele, e através, né, desses lenços e aventais, né, tá aqui, ó, lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Esse é aquele texto que depois vai falar que teve moços ali que queriam expulsar demônio, e os espíritos vai falar, eu conheço Jesus e conheço esse Paulo aí, mas e vocês? E os espíritos vão se subjugar aqueles moços ali, né? O texto é esse, a gente precisa depois, se os irmãos quiserem ler com mais calma. Então a gente vê, né, que existiam essas coisas, né? E às vezes a gente coloca a nossa confiança em outras coisas. Às vezes a gente caminha assim, né? Não tem essa percepção. Não, pede para o irmão tal orar, porque o irmão tal tem uma oração poderosa. Parece até que a oração, né, que o poder ali está vindo do irmão, que o irmão tem a oração poderosa. Então você está dando a glória de Deus para o irmão. Entende? Ou então, às vezes, você coloca até o poder na própria oração, não coloca em ninguém. Mas não, essa oração é uma oração poderosa. A oração é forte. Não é isso? Às vezes a gente escuta muito isso. Você tentar ter uma oração forte é hora de agilidade, né? É incisão, tentar produzir algo naturalmente, não é algo que vem pelo fluir, né? A gente viu lá da vez passada aquela questão lá de Elias, né? Tinha o serviço, né? O holocausto ali, mas não coloca fogo. Deixa o Senhor responder. Aguarda pela resposta do Senhor, o mover do Senhor. É fazer tudo segundo as Escrituras, né? Segundo o que está escrito, com entendimento, e deixa o Espírito agir, funcionar, né? Dentro da palavra, agora você espera o mover de Deus. Então, às vezes, não vê o Espírito funcionando, aí quer produzir algo, né? Como se aquilo dali fosse muito espiritual, né? Isso é agilidade, né? Interessante. Agora, depois desse texto aqui, eu queria ler outro texto com os irmãos. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, eu vou achar já. 2 Coríntios 12. Segunda Coríntios 12, versículo 7 até o 10. Então a gente vê que é interessante, né? Que Deus ele fazia muitos milagres através da mão de Paulo, a ponto de lenços e aventais dele ser levado. O lenço e avental de Paulo curava e expulsava até demônio. Só de colocar o lenço do irmão ali, tamanha unção que o irmão, né, através do Senhor, mas era o Senhor, fluido do Senhor, né, pelo Espírito. Agora é interessante aqui, 2 Coríntios 12, 12, capítulo 12, do versículo 7 até o 10 que a gente vai ler. Olha, Paulo também falando, ó. E para que eu não me ensoberbecesse, Paulo estava falando aqui, para que ele não se ensoberbecesse, através do que Deus estava operando por intermédio dele, para que ele não se ensoberbecesse, com a grandeza das revelações com a grandeza das revelações. Então Paulo estava tendo muita revelação de Deus, estava sendo muito usado. Para ele não se embebecer com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Né, os irmãos estudiosos, que não falam que é isso, mas os irmãos dizem que era um problema de saúde que ele tinha na vista, né? Os irmãos costumam falar isso. Na Escritura a gente não acha isso. Mas interessante que um homem que curava, até com o lenço dele, a autoridade de cura dele, o lenço dele curava. Mas é mais ou menos isso, Paulo, para você não se ensoberbecer, para você não pensar que vem de você, você vai curar todo mundo, mas você vai ficar com esse problema aí. Porque se você cura todo mundo, com o teu suor, com a tua oração, né, com o seu serviço, você tem muita revelação, muito serviço, mas se eu tenho um problema de saúde, o que eu vou fazer?
Pô, a primeira pessoa que eu vou me curar sou eu mesmo. Mas você tem... É porque para você saber que o negócio não vem de você. Então o Senhor, às vezes, Ele permite essas coisas. O Senhor permite sequidão, a gente passar por esses momentos de sequidão para a gente aprender isso, né? De vários tipos de experiência negativa que a gente tem, para a gente aprender que a nossa suficiência vem do Senhor. Ele é a fonte de cura, né? O Espírito flui pela palavra por Ele, pelo Senhor. Ele é a fonte, né? Não é algo que procede de nós ou vem de nós, né? Então aqui Paulo, para não se soberbecer, né, foi dado esse espinho na carne. 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor. Paulo orando 3 vezes, pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então agora Paulo ele se aprendeu a se regozijar nas fraquezas, saber que ele não podia nada. Agora, já que é assim, então, né, eu agora mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Não vem de mim, é Ele. Então, vou me gloriar nas minhas fraquezas. 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, na fraqueza dele, ele percebia, né, Deus atuando, Deus operando. Ele sabia que era algo que não vinha dele, por conta da fraqueza dele, da condição dele, né? Então essa é a questão, essa percepção de Paulo, né? Perceber que ele não é a fonte, ele é só um instrumento nas mãos do Senhor, né? Somos um vaso de barro, né? Mas temos um tesouro dentro de nós. Mas somos um vaso de barro. Nas mãos do oleiro, né? E o oleiro ele faz com esse vaso de barro ali o que ele quer. Inclusive quebrar e fazer vaso novo, né? É o Senhor que sabe o que ele faz conosco, né? Atos 14, 27. Ainda em Atos aqui. Atos 14. Atos 14, 27. Todos acharam? Vai falar assim, ó. Ali, chegados, né, então Paulo está aqui, tá voltando da viagens, da obra, né? Então vai falar assim, ó, Atos 14, 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abria aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos, né? Então aqui Paulo ele estava fazendo fazendo um relatório para a igreja, né? Estava dando um relatório da obra, né? Das viagens dele, da obra para a igreja. Então, chegado ali, reunida a igreja, relataram quantas coisas Deus fizeram, ó, Deus que fez. Mas Deus não fez sozinho. Mas não foi também Paulo sozinho. Deus fez com eles. Então, é Deus nele, é nós em Deus e Deus em nós. Cristo em nós e nós em Cristo. Né? Então, nós em Cristo é uma parte, né, da realidade, da verdade. Cristo em nós e nós em Cristo se completa, né? Ele habita em nós e nós temos que estar nele, né? Então, quantas coisas Deus fizera com eles. E ainda no 15 aqui, né? A gente vai ler o Atos 15 também, tem a mesma coisa, versículo 4 e o 12. É a mesma coisa, né? Deve ter em outros lugares também, mas vê só essas daqui, né? Atos 15, versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Relataram, mais uma vez está fazendo um relatório para os irmãos, tudo o que Deus fizera com eles. Foi Deus que fez, mas por intermédio deles, né?
Versículo 12, Atos 15 ainda. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por intermédio deles. Então não era eles, era Deus fazendo por intermédio deles. Paulo fazendo sozinho, né? Paulo fazendo sozinho é agilidade, é incisão, né? Querendo produzir algo espiritual, né? Algo do espírito, mas que não é o espírito, é ele mesmo, né? Mas Deus fizera por intermédio deles. Isso é Jotbatá, é Deus fazendo através de nós. Amém. Né? Vamos avançar um pouquinho mais, irmãos, lá para Filipenses. Filipenses, a gente vai ler o capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, a gente vai ler a partir do 2, versículo 2. Filipenses, capítulo 3, a partir do 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Só o versículo 2 por enquanto. Então aqui a gente vê, né, 3 exclamações, né? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. Né? Os cães são aqueles filho de Deus. Está falando de filho de Deus aqui. Está falando de irmãos. Mas esses cães, por que cães? Porque cães são aqueles que voltam para o vômito. Por isso que são cães. Acautelai-vos dos cães, porque os cães eles vão voltar para o vômito. Ou seja, aqueles irmãos que estão andando, né, como andavam antigamente, quando ainda era ímpio ainda. Estão andando na velha vida. Né? Então são irmãos. Então ele toma cuidado com esses irmãos aí. Acautelai-vos dos cães. Estão andando como gentios. Acautelai-vos dos cães. Estão na mesma velha vida. Né? Acautelai-vos dos maus obreiros. Então agora a gente vê aqui que avançou um pouco mais. Agora diz que eles são obreiros. Toma cuidado com eles. São obreiros, são irmãos. Mas são maus obreiros. Estão praticando obras más. Por quê? Porque são essas obras em si mesmo. Estão tentando produzir algo que não é o Senhor. E o Senhor está mandando tomar cuidado com isso. Por isso que é mau obreiro, que estão em agilidade. Por isso que eles são mau obreiros. É algo que não é o Senhor. E se você não tiver percepção, às vezes você até acha que é. Você fica duvidoso, né? É aquilo que a gente estava falando da outra vez, né? Pinta a parede de preto, bota jogo de luz, joga fumaça no chão, né? Bota fundo musical, você pode fazer pula, vira cambalhota, roda, faz um monte de coisa. Rapaz, mano, agora quem não conhece, né? Vai ser muito espiritual, mas é muito diferente dos dons do Espírito, que está falando lá em 1 Coríntios 12, né? Não quero que sejais ignorantes nessas coisas. Está falando do Espírito, acerca dos dons espirituais. Existe diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito. E é assim, 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 assim. Isso aqui é o Espírito. Né? O que diferente daquilo ali, o Senhor está falando, acautelai-vos. Né? Ainda que, né, a gente já viu da outra vez de agilidade, que o Senhor diz que nós passamos. Muitas das vezes a gente passa por esse, né, nessa estatura espiritual. É comum passar, mas não é comum ficar. A gente não pode continuar, né, nessa estatura. A gente passa por agilidade, mas a gente leu lá, o que a gente leu lá em Números 33, 33? Partiram de agilidade e chegaram em Jotbatá. Olha que maravilha. Então é um local que não é para a gente permanecer. Né? Oi? É transitório. É um local que a gente... vocês passam por aí. Mas partiram de Jotbatá e de agilidade, das incisões, né, querer produzir alguma coisa, e agora estão em Jotbatá, né? Vamos ver um texto em Lucas 6 também?
Evangelho de Lucas, capítulo 6. A gente vai pegar só o versículo 40. Que aqui a gente vai ver também uma coisa do Senhor Jesus falando, né? Aqui em Lucas 6, versículo 40, é o próprio Senhor Jesus que está falando aqui essa frase. Eu queria estudar com os irmãos só um pouquinho, só esse versículo 40, que está dentro desse nosso contexto. Lucas 6, 40. Todos acharam? Lucas 6, 40 vai falar assim, ó: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Olha só, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Ou seja, o discípulo aqui é aquele que é discipulado, né? O discípulo aqui, ele vai estar no nível, né, espiritual de Beirot Bene Jacã, né? Por que ele é discípulo? Ele está desfrutando do ministério de outros irmãos. Poços são os filhos dos poços da inteligência. Está desfrutando ali daqueles poços ali dos irmãos que vieram antes dele. Receberam um depósito e estão desfrutando disso. Tem aqueles poços que os irmãos cavaram e agora esses discípulos, até aí é um nível de discípulo, né? Beirot são aqueles poços que eles não cavaram aqueles poços. Outros que vieram antes deles cavaram. Estão desfrutando ali disso, do depósito e do que os irmãos fizeram antigo, né? Ó, mas ele não está acima do seu mestre. Então isso aqui é Beirot Bene Jacã. Mas, ó, todo aquele, porém, que for bem instruído. Então agora essa frase, todo aquele que for bem instruído, já é o nível de Or Agilidade. Então agora ele está sendo instruído agora, ele está começando a funcionar. Mas ele está sendo bem instruído, está passando por agilidade, pelo discipulado. Ó, será como seu mestre. Então agora ele já não é mais discípulo. Vê que uma coisa, em um tempo, começou aqui, ele era discípulo. Mas foi bem instruído, agora ele é como mestre agora, porque ele é mestre também agora. Então a gente vê que o discípulo é algo transitório. Existe o discípulo, né? Existe essa questão do discipulado na igreja, mas é transitório. Aquele discípulo ali, né, em breve tempo, num período, agora ele vai ser um mestre também. Ele vai desenvolver. Se o irmão está 20 anos e ele está como discípulo, 30 anos discípulo ainda, tem alguma coisa errada, algum problema. Né? Porque o discipulador, né? O discipulador, como a gente costuma comentar sempre, o ministério, não vou falar porque o discipulador ele pode ser apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, né? Pode ser qualquer um desses. São os andaimes, né? Então o ministério ele é um andaime. Então o discípulo está lá e tem os discipuladores, né? Os andaimes. Mas se esse discípulo agora ele já está pronto, os andaimes são retirados. Porque a casa, né, na casa ela tem uma obra. A obra ela tem andaime, mas o andaime ele não fica perpetuamente. Então uma hora o discípulo tem que ser colocado no serviço dele. Ele não pode ficar o resto da vida discípulo, né? Tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. Não é comum, não é normal isso, né, acontecer. Então aqui ele fala, né, que será como o seu mestre. Passou da fase de discípulo, não é mais discípulo, avançou, né? O irmão fala que compara isso, né? Viu o irmão comparando com a questão da semente. Você pega 100 sementes e você vai colocar numa sementeira. Normalmente sementeira é pequenininha, meio metrozinho, até menor. E naquele pedacinho ali de meio metro, às vezes 1 metro de sementeira, vai caber ali 100 sementes. Você vai botar ali. Só que conforme essas sementes ali são molhadas, adubadas, elas começam a crescer. Depois de 1 mês, 2 meses ali delas crescendo, elas vão estar no tamanho que elas não vão ficar, já vai virar uma moita, que você vai ter que separar aquela semente ali. Vai botar em copinho, em potezinho, em vasinho, e você não, porque é muita semente, é 100 sementes, você vai colocar ali num espaço ali de 2 metros. Só que passado mais 6 meses, aquelas sementes ali vão ter que ser plantadas. E se for de palmeira, dependendo do que for, você vai ter que afastar elas.
Você não pode plantar, se você plantou 100 sementes de laranja, quando elas estiverem, dependendo do tempo, você tem que dar 3, 4, 5, 6 metros de uma árvore, porque elas vão se tornar árvore, né? Então a gente vê mais ou menos isso com o discipulador e o discípulo. O discípulo ele tem que ser colocado na obra, né? A gente vê essa figura, até certo ponto, que eu vou falar agora, que eu vou comentar, até certo ponto ela é positiva, mas tem uma parte negativa também, né? A questão de Abraão, os pastores de Abraão com os pastores de Ló. Chegou um tempo que o rebanho de Abraão cresceu tanto, e o de Ló também, que eles não podiam ficar mais juntos, não dava, não cabia, não suportava, tinha contenda, tinha problema. Né? Então, assim é o campo da igreja. Então, a gente falou, olha, já tem muito rebanho, vamos separar. Até aí não tem problema nenhum. O problema foi que Ló, por não ter discernimento espiritual, ele foi levando as ovelhas dele, o rebanho e toda a família dele junto lá para Sodoma e Gomorra. Esse foi o problema, por ele não ter discernimento espiritual. Mas o fato deles negar espaço, cada um ir para um local, não tem problema nenhum. É até normal, né? Um irmão já está amadurecido, já tem estatura, ele tomar conta de uma congregação em outro local. Né? Não ficar ali prendendo o irmão, como o irmão outro dia falou para mim que ele tinha o pastor dele, ele chegou para o pastor dele, não é no nosso meio não, o irmão só fez esse comentário. Ele comentou com o pastor dele que ele estava fazendo um seminário. Pastor, só que coisa legal, eu estou fazendo um seminário. O pastor virou inimigo dele. Viu ele como concorrente. Começa a ver como concorrente, irmão, que isso, irmão? A seara é grande, a seara, poucos são os ceifeiros, irmão. Fazer, né, os irmãos discípulos, os irmãos amadurecerem, que maravilha, irmão, para os irmãos terem, né, colocado em a obra do Senhor expandir, crescer, esse é o sentido, né? Vamos voltar lá para Filipenses 3. Então ele vai estar falando assim, né? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos obreiros, dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Essa questão aqui da falsa circuncisão é justamente, né, os judeus, né, daquela época, eles queriam obrigar as pessoas, né, as pessoas que estavam crendo no Senhor a se circuncidar. Né? Eles queriam, ou seja, no Novo Testamento, aqui, eles queriam obrigar os irmãos àquilo, como se aquilo dali estivesse produzindo algo muito espiritual nos irmãos. E não produzia, é o que Paulo está falando aqui. É algo que não produzia nada do Espírito. Não tinha proveito, era uma figura, era uma alegoria, né? Mas não produzia coisas espirituais. Né? Então, é esse mesmo sentido de or-agilidade. Acha que você pode produzir algo espiritual no irmão. E às vezes você caminha daquela forma, por isso que ele vai falar assim, ó, cuidado com a falsa circuncisão. É irmão que caminha assim, tentando produzir e quer que o irmão vá junto com ele. O sentido aqui da alegoria do Velho Testamento para o Novo é essa. Os falsos obreiros e a falsa circuncisão. Né? Está tentando transparecer que ele está no espírito, mas é falso, está na carne. Aquilo dali não é verdadeiro, não é algo que é verdadeiro. É algo que está tentando ser produzido ali pela carne. Essa é a falsa circuncisão. Ele está em agilidade, no caso. Oi? Está em agilidade. Está em or-agilidade. É incisão, está produzindo algo que não é o Senhor. A gente vai avançar um pouquinho mais e vai ficar mais claro. Aí Paulo vai falar, ó, 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, agora a adoração no Espírito, porque você pode adorar também e não ser no Espírito. Está adorando, mas não. Nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo. Ou seja, dá glória para Cristo. A nossa glória é em Cristo, porque a nossa suficiência vem de Deus, vem dele. Então nós que somos a circuncisão, nós que andamos assim, que damos a glória para ele, nós não produzimos nada.
Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá crescimento é o Senhor. A gente não pode dar crescimento, não tem como. A gente não pode produzir isso. É Deus que dá o crescimento. E quando a gente vê o crescimento, o nosso serviço, né, a gente está servindo, a gente está vendo o crescimento, a gente pode ter certeza de uma coisa, irmão. Não está partindo nada de nós. É Deus que está dando o crescimento. É Ele que é a fonte de água. Ele é a rocha que jorra água, né? É o Senhor. Ó, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Porque na nossa carne não habita bem algum. Paulo vai falar lá em Romanos 7. Em nossa carne não habita bem algum. Não pode produzir nada espiritual. 4. Ó, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí 5. Circuncidado ao 8º dia. Ele era circuncidado. Podia confiar nisso, né? Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Já pensou Paulo pregando disso tudo aqui? Imagina Paulo falando de hebreus, falando da linhagem de Benjamim, com todo o significado que aquilo dali de repente deve ter, que eu não tenho nem ideia do que seja, mas tem muita coisa ali, né? Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ele era zeloso, tinha zelo, só não tinha entendimento. Ele amava a Deus, Paulo amava a Deus. Por ele amar a Deus e estar no farisaísmo, ele perseguia a igreja, porque ele não conhecia. Mas agora aqui o que ele está justamente falando isso aqui, porque ele não vê em nada disso o mover do Espírito. Em nada dessas coisas judaicas, judaizantes, ele não vê o mover do Espírito em nada disso. Né? Então ele vê que são coisas que não são verdadeiramente espirituais, né? Não produz nada para Deus. Então é por isso que fala, eu sou zeloso. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. A justiça que há na lei, diz que na lei tem uma justiça, né? Nesse sentido ali ele era irrepreensível. Mas mesmo assim, irmão, não produzia nada do Espírito. Esse que era o problema. Era algo que era feito que não era o Senhor, né? Era uma alegoria, uma figura, né? Era algo que era para o Senhor, né? A lei nos serviu de aio, a palavra vai falar isso, né? Nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, né? Para a gente ver a nossa condição. Porque quando nós vemos a nossa condição, nós vamos para Ele, né? Pedimos a graça, meu irmão. A graça vamos ver Colossenses 2:11, um pouquinho aqui mais depois. Colossenses, para a gente avançar nesse assunto. Colossenses 2:11. Vamos ler do 8. A partir do 8. Nossa ênfase é mais no versículo 11, mas vamos ler do 8 para ficar mais claro. Colossenses, capítulo 2. Todos acharam? A partir do 8. Ó, cuidado, de novo. Ó. Lá ele está falando acautelai-vos dos cães da falsa circuncisão. Agora ele fala de novo. Ó, cuidado, que ninguém vos venha enredar. Cuidado, ninguém vos venha enredar. Com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Entende? É algo que não é Cristo, que não vem de Cristo. As coisas de Cristo, ela vem pela fé. Amém. É pela fé, né? Ó, porquanto nele, em Cristo, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, tudo que nós temos necessidade está em Cristo. Nele habita, em Cristo habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Nele habita. Nessas outras coisas não, mas em Cristo habita. Ó, também nele estáis aperfeiçoados. A gente pode se aperfeiçoar em quem? Na lei não, nele. Nele nós somos aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados. Ó, em Cristo nós fomos circuncidados. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Não é algo produzido, a circuncisão do Velho Testamento era algo produzido por mão de homem.
A circuncisão de Cristo, ela é produzida pelo despojamento da carne, é pela fé. É o crer que você foi incluído na morte dele. Ele morreu, foi crucificado, eu morri com ele. Esse é o cortar com a carne. Você crê pela fé, aquilo dali gerou vida em você. Ao ponto que Paulo falava, né? Esse aqui que Paulo está falando. Paulo ele já falava, né? Já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo nessa carne, eu vivo-a pela fé, ó, por fé no Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou por mim. Amém. Isso aí já é Jotibatá, né? É a verdadeira circuncisão. Você cortou com a carne, já se considera crucificado com Cristo. Já é uma realidade em você. Amém. Né? Então essa é a verdadeira circuncisão que é feita por Cristo pela fé. Não é aquela feita por mãos dos homens, produzida. Cuidado com a falsa circuncisão. É querer produzir algo, até no irmão mesmo, como se fosse algo espiritual. E não é. A verdadeira vem pela fé, pelo que na obra do Senhor. Então podemos nos gloriar nele. Oramos em Cristo. Não podemos orar por quê? Porque ele morreu, ressuscitou, por isso que nós podemos orar. Temos livre acesso. Se ele não tivesse feito nada disso, nem orar a gente podia. E o caminho estava fechado para a gente. Mas por que podemos orar? Porque ele nos abriu um novo e vivo caminho, pelo seu sangue, pela obra dele. Então nele podemos nos gloriar, né? Podemos orar, podemos adorar pela obra de Cristo. Somos uma nova criatura, né? Fomos circuncidados porque ele morreu, nos incluiu na sua morte, ressuscitou e nos incluiu na sua ressurreição. Ascendeu, nos incluiu na sua ascensão, se assentou no trono com o Pai, né? E nos fez assentar em posição de reino com ele, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É a posição de amadurecimento, de reino, né? É uma posição para se alcançar. Então, né, o Senhor ele quer que a gente vá avançando, né? O Senhor quer avançar conosco. Ó, tendo sido sepultados juntamente com ele, é o que eu estou falando, né? No batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e nos constava de ordenanças, o qual não nos era prejudicial. Removeu-a inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e a potestade publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Né? Então é algo que a gente avança pela fé, né? Por fé, não é produzido pelo homem. Primeira é Filipenses 3, vamos agora a partir do 7. Não, antes de a gente voltar para Filipenses, no 4, no 6 vai falar, né? Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vamos para Romanos 10, 1 e 2. Depois a gente vai voltar para Filipenses. Romanos 10, que ele vai falar dos judeus, né? Romanos capítulo 10, vai falar da condição vai falar da condição dos judeus, né, que era a mesma dele, né? Ó, Romanos capítulo 10, versículo 2. Ó, irmãos, a boa vontade do meu coração, não está falando aqui de boa vontade, né? E a minha súplica a Deus a favor deles, ou seja, dos judeus, os que praticavam o judaísmo, né? Viviam na lei, são para que eles sejam salvos, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Então Paulo está dando testemunho deles. Eles têm zelo de Deus, o mesmo que Paulo tinha. Paulo sabia o que era aquilo ali. Era zeloso, tinha zelo por Deus, mas não tinha entendimento, esse que era o problema. Então é o que Paulo está falando aqui, que não adianta a gente ter zelo. E desarmou lá atrás, Gabriel. Não adianta aquele amarelinho. Não adianta somente o zelo, né? O nosso zelo não é o suficiente, né? O nosso zelo não é o suficiente. Amém. É o disjuntor que desarmou, né, lá atrás. Está com esse problema aqui, mas vamos resolver em breve.
Então Paulo aqui está dando testemunho, né, dos judeus. Tem zelo. Eu dou testemunho disso, que eles têm zelo. Porém, não tem entendimento. Eles não conheciam a graça, né? Não tinham entendimento da graça. Que a graça é alcançada pela fé, na obra de Cristo. Né? Colocar nossa confiança nele, por fé, né? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeita à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. É por fé. O fim da lei é Cristo, é pela fé no que Cristo realizou, na obra dele. Né? A nossa caminhada é uma caminhada de fé. Né? Amém. Então, esse é o X da questão. Né? A gente pode ter até zelo. Né? A gente às vezes está com zelo na igreja. Quer ver, né, a igreja crescer, avançar, mas em nós mesmos não vai. Por isso que o Senhor ele vai profetizar ali no período ali de Esdras, né? Por Ageu e por Zacarias. Ele vai falar, né? Não é por força, nem pelo poder, por violência, mas é pelo meu espírito. É pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém. Entende? Vem pelo espírito. É dele, porque dele, é dele. Ele é a fonte. Por ele, vem por intermédio dele. E é para ele são todas as coisas. Né? O Senhor é a fonte, ele é o caminho e ele é o fim. É para ele. Né? A glória é dele. Né? Vamos voltar para Filipenses. 7. Filipenses, capítulo 3, 7. Vou falar, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O que para ele era lucro, ele considerou perda por causa de Cristo, porque ele não via a realidade espiritual, ele não percebia, ele não tinha percepção do Espírito. Ele percebia na estatura que Paulo estava agora, ele percebia o que era do Espírito e o que não era do Espírito. Ele tinha essa percepção. Então ele colocou tudo como refúgio. Isso tudo para mim aí é refúgio, irmão. Não quero ficar nisso. Eu quero caminhar no que é real. Eu quero caminhar em realidade de vida, em coisas reais de Deus. Ver o mover de Deus, ver o agir de Deus. Então ele vai falar, né? Eu considerei tudo perda por causa de Cristo. 8. Sim, deveras considero tudo como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Né? Então ele fala que é por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Mas é um conhecimento experimental. Paulo experimentava, né, essas realidades do Espírito. Essas obras que Deus, falar que a gente leu lá em Atos, né, Deus fazia por intermédio das mãos de Paulo. Ele conhecia o que era a hora de igualdade e ele sabia o que era a hora de batalha. Então aqui ele está falando essa diferença. Então aquilo que vinha da lei, que era a letra, que não era, ele não via o mover do Espírito ali, ele falou, isso tudo aqui para mim é refúgio. Agora eu quero realidade. Eu quero, né, a sublimidade de Cristo, do conhecimento do que é verdadeiro, do que vem de Deus, vem pelo Espírito, né? De ganhar Cristo e ser achado nele, né? Perdi todo... meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Né? O que Paulo perdeu aqui? O que ele perdeu? Ele perdeu a justiça dele. Porque ele achava que tudo aquilo dali da lei, né? Toda aquela justiça ali que procedia da lei, ele achou que perdeu aquilo tudo ali por conta de Cristo. Achou que tudo aquilo dali era refúgio. Não tem valor espiritual nenhum. É tentar produzir coisa para Deus. Né? Então, não tendo justiça própria, rejeitou a sua própria lei, né? Porque que procede da lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Né? É o que vem de Deus, baseado na fé, a graça que vem de Deus. Né? 10. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Né? Circuncisão da carne aqui, a verdadeira circuncisão. Né?
conformando-me com ele na sua morte. Morreu com ele e ressuscitou com ele. É uma novidade de vida pelo Espírito Santo, né? João, eu já estou acabando, tá, irmãos? Evangelho de João 7, versículo que eu leio muito aqui, gosto muito desse texto. Se continuasse não é assim da explicação que o irmão está dando, mas eu li até o 21. O irmão pode ler depois em casa. Como eu falei, tem muitos versículos, irmão, que fala desse assunto. Tem um monte de versículos. O irmão depois pode ler com mais calma, porque a gente aqui o tempo mas o irmão pode continuar nesses textos que vai ter mais clareza ainda. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, né? Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas depois ele foi glorificado e derramou o Espírito. Então agora quem chega tem sede, vai a ele, uma vida de comunhão com o Senhor, né? De você estar ali diante da pedra que jorra a água. Então agora ele vai matar a tua sede do Espírito. Comunhão com ele, né? Comunhão com os santos, com a igreja, com o Senhor. E agora, quem crê em mim, como vem a mim, quem tem sede, quem não tem sede, vai ficar seco. Vai continuar seco. Agora quem tem sede, chega até ele, e do seu interior fluirão rios de água viva. É o fluir do Espírito jorrando, né? 2 Coríntios 3, 2-8. 2 Coríntios 3, do versículo 2 até a 8. Fala assim, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Está falando que nós somos a carta, né? Estando já manifestados como carta de Cristo, né? É uma vida que as pessoas podem ler Cristo na vida, né? Então nós mesmos agora somos as cartas. As pessoas podem ler Cristo pela nossa vida, né? Produzida pelo nosso ministério. Então tá ali os andaimes, né? Os andaimes estão ali, produzida pelo nosso ministério. Mas ela é escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. É Deus que dá o crescimento, né? Então aqui é produzida pelo nosso ministério, mas não é com tinta. É pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo. Vem por intermédio de Cristo, não é algo que nós podemos produzir, é por intermédio dele, que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos, não é de nós, não vem de nós, não procede de nós, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, ele é a fonte, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? É muito mais glória. Por quê? Porque é a realidade, né? Lá era uma figura e já tinha glória, mas agora nós estamos na realidade disso. Então o ministério do Espírito hoje, do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja, né? É de muito mais glória, porque é a realidade daquelas coisas que eram figuras lá, né? 1 João, então eu vou encerrar com esse versículo aqui, tá, irmãos? 1 João, carta, né? Então lá as cartas de João, 1 João, capítulo 2, versículo 27. É só o 27, vamos ler só o 27 mesmo. É 1 João, capítulo 2, versículo 27. João aqui é João falando, né? É a carta de João, é João que está falando. Quanto a vós, outros,
a unção que dele recebestes permanecei em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Né? Então, agora que interessante, né? João aqui, ele já é um ancião, e João aqui, ele está falando para os seus discípulos, né? João, ele deixou cartas para os seus discípulos, para a igreja, né, daquela época, deixou cartas, ou seja, ele deixou a porção dele de mocerote, né? Ele teve a questão do discipulado dele, né, daqueles dali que andavam com ele, que ele estava discipulando, vamos dizer assim, que eram os filhos dele na fé, né? Então ele deixou essas cartas, mas aqui ele está falando que ele confia muito mais na unção que eles receberam, do que ainda que tenha a sua, né, a escritura, os ensinamentos didáticos, ele tem o seu lugar, mas aqui ele está colocando muito mais ênfase na unção que eles receberam, no que o Senhor tinha dado para eles, né? Então ele vai falar, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ou seja, a unção vos ensinou. Amém. O Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade, e a verdade é Cristo. O Espírito Santo, ele sempre nos guia a Cristo, né? Ele que nos ensina. Então, o resumo é esse, né, irmãos? Mocerote, a palavra rema, né, revelada com clareza, o depósito dispensado para a igreja, né? Depois a gente vê a questão depois de Mocerote, Berote e Benejacã, né, os discípulos, se começa ali ao discipulado, que são essas cartas vivas, né, que a gente já comentou, e agora esses discípulos, eles começam a funcionar, e muitas das vezes vem as incisões, vem esses problemas que a gente falou, né? E Benejacã, eles já estavam bebendo de água nos poços dos irmãos que cavaram antigo, né? A água ainda não vinha deles, né? Horas de idade, as incisões, e Jotbatá agora, esses discípulos agora, eles já estão fluindo rios de água viva. Então agora eles já são as fontes, né? Então o sentido de Jotbatá, a palavra Jotbatá, ela é traduzida do hebraico como agradabilidade, bondade, ou algo agradável, é algo que vem do Espírito, né? Então agora eles já não bebem mais nos poços que foram deixados para eles, agora eles mesmos são fontes de água. Amém. Então eles falaram, eles partiram, saíram de Horas de idade e acamparam-se em Jotbatá. Então agora eles não bebem mais daquelas fontes que foram abertas para eles, agora eles mesmos são fontes. Né? Como a gente leu lá em Deuteronômio 10, 7. Saíram de Gudigoda e acamparam-se em Jotbatá, onde haviam ribeiros de água. Então Jotbatá, eles mesmos agora já são essas fontes de água. Amém, irmãos? Vou estar parando por aqui, vou deixar os irmãos acrescentar alguma coisa, comentar, perguntar, tá bom? Amém. Estou encerrando.